matéria. E comecei a ir acrescentando mais questões, né? Sempre procurava, fiz esse PDF hoje. O PDF tem, sei lá, 100 questões. Vou dividir ali, em algum momento eu cheguei a dividir pares e ímpares, mas eu não respondia quase que também mais de 10 a 15 questões por dia da mesma matéria ali, do mesmo assunto. Por quê? Porque depois começa a ficar fácil. Eu era do tipo que eu resolvia a questão e eu já olhava a resposta na mesma hora, né? Respondi, já olha a resposta. Porque até eu vi alguém comentando depois e fez muito sentido para mim. Na hora que eu estou estudando, eu não estou só... Eu tô estudando ali, cara. Eu não preciso o tempo todo me testar, porque se eu fosse, por exemplo, fazer uma bateria de 15 questões e só ver a resposta depois, às vezes eu tinha que fazer muita anotação na questão para saber que eu estava com dúvida naquele aspecto, aquela palavra, sério. Opa, desculpa. Tranquilo, fica tranquilo. E aí, quando... se eu fizesse a questão na hora e já olhasse a resposta, então na hora eu já anotava, é isso que eu tô com dúvida nesse assunto. E aí, depois que você pega 5, 10 questões, se eu começar a fazer, eu começo a acertar e eu começo a me enganar, eu começo a achar que eu tô entendendo do assunto. Então, eu também não fazia muitas questões da mesma... faz só 10, 15... fixação Cara, ali todo mesmo. dia. Mas aí eu vou gastar amanhã só 10 minutos. Passe 10 minutos e faça ali mais questões. Então, sei lá, um PDF com 100 questões... Eu fazia aquelas questões ao longo de, às vezes, 1 semana, 2 semanas. Sim. E aí eu entrava na aula 2 e começava a fazer questões da aula 2 e da aula 1 ainda, porque da aula 1 eu tô... E aí começava a encavalar mais intencionalmente para sempre eu estar em contato com as questões, que eu percebi que o que acontece quando eu ia fazer o simulado, quando no momento do concurso, volta à questão. Não é necessariamente a complexidade da questão, mas você não lembrar muito assunto. E a forma de você conseguir reter, eu percebi que é você sempre estar em contato com a matéria. E aí eu tentava diluir a resolução das questões dessa maneira, né? Então eu ia fazendo as aulas, ia fazendo pouco a pouco. Claro, depois que a matéria acaba, praticamente só questão. Só questão, né? E aí eu conheci aí o tão... querido TEC no pós de Mato Grosso. Até então não usava mesmo? TEC, tá? Só eu comecei a usar no pós de Mato Grosso. A maior parte das questões que eu fazia era do PDF e algumas do sistema de questões do Estratégia. Depois que eu conheci o TEC, aí, aí foi só TEC. Aí porque é muito fácil, né? Já vem tudo bonitinho, mastigadinho. Isso, aí eu pegava os cadernos prontos do Andretti, que aí são vários aspectos que vão sendo construídos ao longo do processo de estudo, né? Em algum momento, você começa a valorizar uma boa curadoria de questões. Você fala, cara, se o cara escolhe as questões a dedo, e aí você não fica com questões tão repetitivas, ele pega aquelas questões que são cabulosas lá de trás, que puxam aquele assunto e você fica com um bom material, né? No sentido de, naquela linha do exemplo que você falou do guia, né? Você pode tentar ir fazendo as questões por conta sozinho, de qualquer jeito, pegar uma bateria lá, ou um caderno de 1.500 questões de contabilidade e responder por conta. Pode. O cara escolheu as 150 melhores ali, que com elas, você faz elas, e aí você faz de novo as que você errou, estava com dúvida, e aí você faz, e aí você começa a perceber que água mole e pedra dura, né? Então... carga horária, dividi um pouco por matéria, comecei a aumentar questões, e aí depois que já estava mais avançado, aí era a questão, cara. Aí Então, quantas questões mais ou menos você resolveu depois que você conheceu o TEC? Porque fica lá salvo. Isso. Assim, eu tenho... Acho que depois só com o TEC deve ter dado em torno de umas 10 mil, mas eu fazia muitas questões antes, e aí deu lá esse em torno de uns 40 mil ao longo desses 2 anos e 9 meses. Nossa, cara. Não, mas o impressionante é você fazer 10 mil do Mato Grosso até o ISS. Porque não foi um período tão longo. Se você for ver bem, né? Você deu ali uma esticada gigante. Isso. Né? Porque aí, como eu já estava mais avançado também, aí eu consigo estudar muito por questões, né? Eu começo a reduzir a leitura de assunto e começo, cara, meu tempo ali é revisar por questões. E aí eu começo a montar os meus cadernos de questões com dúvidas, questões que eu errava, questões importantes. Tinham questões que eram fáceis, mas você fala, essa questão é uma delícia, é uma ótima revisão. É fácil, mas é uma revisão. Sim, porque às vezes a gente erra. A gente cobra muitos aspectos aí que são importantes. Como o famoso Pifado aí, eu acompanhava muito ele, não conheço pessoalmente, mas eu gostava muito dos posts, do que ele compartilhava no Instagram, nas redes sociais. Costumava passar. Quem passa é quem acerta as fáceis e as médias e tem um pouco mais de sorte nas difíceis. E ficou muito claro para isso em BH, né? Quando eu peguei aquele, beleza, foi no início, mas eu errei questões que eram fáceis. Do dia útil lá. Então, cara, você não pode errar questões fáceis. E por que você erra questões fáceis? Porque você não fez uma boa revisão, porque passou batido, porque... Então,
foi assim que funcionava, né? Dividia assim minha carga horária de matérias e tal, e ia aumentando o volume de questões, que foi, assim, essencial, né? Tem que ter questão, cara. Tem que então, resolver na verdade, a prioridade mesmo que você faz é o que todos os aprovados fazem, é priorizar a questão de concurso. Questão. Eu acho que quando, claro, no início, a pessoa não pode, acho que, botar, sei lá, a pessoa acabou de começar. E ela vai responder muita questão daquela aula que ela acabou de ler, o que impede dela de avançar para outra aula. Aí não, aí eu acho que ela está botando os pés pelas mãos. Eu acho que tem momento... Tem hora certa. Tem hora certa, né? Então, pô, tô começando agora, você estuda a aula, faz um pouco de questão, agora estuda a próxima aula, para poder avançar, né? Depois que a pessoa está mais avançada, ela começa a ficar mais em questões. Em algum momento vai ser praticamente só através de questões. Sim.